A inflação anual média histórica do dólar é de 3,8%, do real brasileiro 6,5%. Mas e daí, se eu invisto em cripto? Mas é exatamente aí que mora o maior erro de todo investidor nesse mercado. Bitcoin tem 1,6% de inflação ao ano. Solana tem 3,7%. A Casper não tem teto no seu supply e uma inflação de 12% ao ano. Se você colocar 10 mil reais em cada um desses ativos e aguardar por 5 anos, o comportamento em cada um deles vai ser completamente diferente. E isso se deve exatamente pelo comportamento do supply de cada um desses ativos. Tudo isso independente do que vai acontecer no mercado. E esse é o número que muitos investidores criptos não identificam antes da decisão de aportar em qualquer ativo. Eu sou Leandro Guedes e aqui no Blindagem Cripto você vai aprender a sair da mentalidade de um investidor emocional para a mentalidade de um investidor estratégico. Analisaremos aqui agora 21 ativos, a inflação de cada um deles e se tem ou não algum mecanismo que consiga compensar essa inflação. E o mais importante de cada um deles, qual será o impacto da sua inflação diretamente nos preços do token. Vamos dividir então em 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Quando chegar no seu ativo, preste bastante atenção na cor dele. Então, fique comigo. Imagine uma pizza cortada em 8 pedaços e você possui uma fatia dela. Se a pizza permanece do mesmo tamanho, você tem 12,5% dessa pizza. Se o pizzaiolo resolver cortá-la ao meio e acrescentar mais 4 fatias, você ainda permanecerá exatamente com o mesmo pedaço. Em termos físicos, você não perdeu nada, mas proporcionalmente ao tamanho total da fatia, agora você só tem 8,33%. E é exatamente isso que a inflação vai fazer com a sua posição dentro de um token. E dentro do mercado cripto, podemos observar 3 formas de emissão de tokens. O que podemos chamar então de uma fábrica de tokens? A primeira delas seria a fábrica permanente, aquela que nunca para. Ela vai emitindo tokens continuamente sem um teto previsto para terminar. Exemplos grandes como Ethereum, Solana, a rede Tron e também a Casper. Nesses casos, o suprimento cresce indefinidamente. Para que o preço suba, então, deve-se ter uma demanda muito maior do que a oferta de novos tokens no mercado. Segundo, temos uma fábrica programada. É aquelas que emitem tokens de forma decrescente até chegar a um número pré-definido. Um exemplo clássico dentro desse tipo de emissão é o Bitcoin. E claro, também temos a Caspa. Essa máquina vai desacelerando e um dia ela para. A escassez dentro desses ativos é matematicamente programada. E temos a fábrica reversa. Ao invés de emitir novos tokens, ela destrói os que já existem. Elas compram tokens no mercado à vista e queimam esses tokens. Exemplo mais clássico da atualidade é a Hyperliquid. Temos também a Aave com seu Avenomics 3.0, a Uniswap, a MakerDAO e a PancakeSwap. O supply delas vai diminuindo com o tempo. E cada token que sobra dentro desse protocolo vale uma proporção maior dentro da pizza. E tem uma quarta que é apenas uma variante, porém é a mais traiçoeira de todas elas. É a fábrica escondida. Nesse caso não existe emissão nova de tokens no mercado, apenas uma alta concentração de tokens na mão de uma fundação ou de uma tesouraria da empresa. Essa empresa, por sua vez, pode despejar tokens no mercado e assim gerar uma pressão forte negativa. Essa empresa ou fundação, então, pode liberar tokens no mercado em proporções que provoquem uma queda brusca nos preços. Exemplo mais comum é a XRP. Também temos dentro dessa ideia a XDC e a XLM. A inflação desses protocolos, então, não está no seu código, e sim na decisão humana. Com esses 3 tipos em mente e a sua variante, vamos a onde cada um desses ativos dessa lista que vou mencionar vai se encaixar. E principalmente, o que isso significa para o preço de cada um dos ativos. Me conte aí embaixo nos comentários. Hoje você verifica o supply e a inflação do token antes de pensar em aportar no ativo? Primeiro grupo, temos então o grupo verde. Esses são os ativos onde o número de tokens vai encolhendo a cada dia. Ou tem mecanismos que garantem que esses tokens serão recomprados e eliminados do mercado. O primeiro deles é o Hyperliquid, de token Hype, e é o caso mais agressivo dessa lista. Entre 97% e 99% de todas as taxas geradas no protocolo vão direto para recompra de tokens Hype no mercado. Só no último dia 18 de agosto, mais de $1 milhão foram recomprados em tokens Hype. Todos esses tokens foram destruídos em 24 horas, e esse processo se repete nos últimos 60 dias. O supply da Hyperliquid está encolhendo exatamente no momento em que você assiste esse vídeo. O impacto no preço do token é pressão compradora diária. Independente do sentimento de mercado, subiu, caiu, temos recompra de token Hype. E quem está dentro do protocolo não está na torcida se vai ou não subir. Ele está comprando junto com o próprio protocolo. O segundo é a Aave com seu Avenomics 3.0 e um protocolo de recompras imutável. O buyback automático dentro do Aave entrou em produção dia 28 de junho de 2026. 292 Aave comprados diariamente no mercado aberto. Tudo isso acontece agora automaticamente sem nenhuma votação. Isso é o mais próximo que o DeFi produziu de um dividendo. Com 96,4% de todo o supply já rodando no mercado,
quase não existe nova emissão. Com o buyback implementado, então, temos uma deflação líquida. A receita líquida anualizada de 48 milhões de dólares representa uma compra diária e pressão compradora estrutural. E essa pressão vai crescendo conforme a receita do protocolo cresce. Terceiro, temos a MakerDAO Sky, a queima mais antiga de todo o DeFi. Buyback e queima de MKR no mercado desde o ano de 2021. O supply já saiu de 1 milhão de tokens para apenas 880 mil disponíveis. A receita anualizada desse protocolo é de 166 milhões de dólares. Financiando a recompra desses tokens, o token simplesmente desaparece do mercado e não volta. E o impacto disso é cada crise dentro do mercado financeiro que não derruba o token da Maker, simplesmente torna ela mais forte e ela volta com menos tokens para o mercado. Quarto, temos a PancakeSwap de token Cake. Estamos no 34º mês consecutivo de queima líquida de tokens Cake. Mais tokens foram queimados nos últimos 34 meses do que tokens foram produzidos. A meta dentro do protocolo é chegar a uma deflação anual de 4%, e o objetivo é de redução no total do supply em 20% até o ano de 2030. Com a capitalização reduzida de 450 para 400 milhões no início do ano, a escassez se tornou estrutural. A receita de 49 milhões anualizadas financiam a recompra de tokens no mercado. O impacto de tudo isso foi que a pressão vendedora já foi superada pela pressão compradora, então vemos o supply caindo todos os meses no mercado. Quinto, temos a Injective de token INJ. Ela possui a queima mais elegante de todo o mercado. 100% das taxas produzidas pelo protocolo são criadas em um bloco e vendidas em leilão para quem tem interesse de comprar esses tokens mais baratos no mercado. Todos os lances ofertados são queimados, e quem participa dos lances tem a oportunidade de comprar o token mais barato. Resultado de tudo isso, 6,85 milhões de tokens já foram retirados de circulação. 6,8% do supply total já foi queimado. Com um supply máximo de 100 milhões de tokens, a cada token que é queimado, ele representa uma fatia maior em relação a toda a pizza do Inject. E com 50% de todo o supply dentro do protocolo em stake, reduz o supply em circulação ainda mais. A receita ainda é pequena em escala absoluta, mas o mecanismo segue impecável. O impacto no token é deflação real verificável dentro da blockchain, e atualmente só é limitado pela escala em que a rede ocupa no mercado. Sexto, temos a Uniswap, com seu buyback do token UNI. Hoje representa o buyback mais modesto dentro do mercado, com buyback ativo desde dezembro de 2025. Receita anualizada em torno de 67 milhões de dólares, a maior parte dessa receita vai para os provedores de liquidez. O supply atualmente está em torno de 77%. Novas emissões não são tão significativas, mas existem. O impacto é que pressão deflacionária existe dentro do token, mas é uma das menores dentro da nossa área verde. O potencial de expansão dessa recompra de tokens com o protocolo multi-chain que vai ser implementado é o maior catalisador dentro desse ativo. O sétimo protocolo da lista verde é o Ethereum, o mais sofisticado de todos eles. Com emissão anual em torno de 0,23%, com seu protocolo EIP 1559, temos uma queima de taxas a cada transação na rede. Quando o protocolo está extremamente ativo em seu DeFi, mercados de NFTs, o bull market, o protocolo se torna deflacionário. Já em mercados de baixa ou estagnados, como é no ano de 2026, o token Ethereum se torna levemente inflacionário. Desde 2021, a sua emissão de novos tokens supera lentamente a sua destruição de tokens em 4,6 milhões. O impacto disso no token é que o Ethereum é um dos poucos ativos no mundo que o comportamento do seu supply muda conforme a economia que o token utiliza. Esse é o token mais sensível ao crescimento do próprio ecossistema. Agora vamos entrar no grupo amarelo. Nenhum dos ativos aqui tem nova emissão de token programada, e o problema de cada um deles é diferente. Portanto, precisamos de uma explicação específica para cada um deles. O Bitcoin é o único amarelo que está dentro desse grupo por virtude, e não por um risco dentro do protocolo. A inflação de 1,6% ao ano é real, mas ela é decrescente, programada e imutável. O halving de 2028 vai reduzir sua emissão pela metade. Sua inflação, então, vai cair para 0,8% ao ano. Até 2140, a emissão de novos tokens estará completamente zerada. Não existe nenhum cofre invisível, nem fundação que possa vender os tokens. Cada Bitcoin que existe foi minerado. O amarelo significa que, então, inflação leve e previsível. A mais segura das inflações no mercado cripto. Isso porque as emissões de novos tokens no mercado são completamente absorvidas pelo fluxo dos ETFs. E o impacto disso é que a inflação nos últimos anos foi completamente irrelevante perante a adoção no mercado. O segundo ativo dentro da área amarela é o token CAS da Caspa. A inflação deste token está extinguindo em tempo real. 95,4% de todo o supply já está em circulação. Esse protocolo não tem vesting, não tem insiders, não tem tokens na mão da fundação. O que existe é uma emissão residual que já desaparece. O Tokata Hard Fork adicionou programabilidade dentro da rede no ano de 2026. Se o DeFi dentro da rede crescer, a demanda pelo token supera suas emissões que já estão próximas de zero. Essa é a simetria
mais interessante desse grupo, mas depende de adoção. Dentro desse grupo também temos a Tron, de token TRX. Esse token era deflacionário, mas virou levemente inflacionário. Esse é o caso mais interessante de monitoramento de ativo dentro desse grupo. Até meados do ano de 2025, a Tron queimava mais tokens do que produzia. Tínhamos o supply caindo e pressão compradora no token. Já em agosto de 2025, houve um corte de 60% dentro das taxas do protocolo, e isso reduziu drasticamente o movimento de compras de token no mercado. Com isso, o token voltou a ser levemente inflacionário. Temos 790 mil tokens TRX novos todos os dias no mercado. O impacto disso no token é inflação de 0,3% ao ano. O argumento narrativo de que TRX é deflacionário não existe mais. Devemos monitorar mensalmente a queima de tokens no mercado. Agora temos o XRP, o Scroll da Ripple. 0 novas emissões. Supply fixo desde a sua criação. Então, qual seria o problema dentro deste token? A Ripple controla 39 bilhões de tokens, ou seja, 39% de todo o supply disponível no mercado. A Ripple poderia liberar 1 bilhão de tokens todos os dias no mercado, e essa pressão aniquilaria os preços. E não existe nenhum cronograma de venda, não existe controle, basta apenas uma decisão humana. Os 14,3 milhões de tokens queimados até o momento são simbólicos perto de todo o supply que detém a fundação. O impacto no token é, se a fundação resolver destruir tokens, será extremamente positivo para o token. Se ela decidir vender os tokens a mercado, você vai ver os preços e o seu ativo caindo drasticamente. Outro ativo amarelo é o XLM e a tesouraria do SDF. 0 novas emissões. Uma queima de supply de 50% de tudo que existia, mas atualmente temos 15,2 bilhões nas mãos da Stellar Development Foundation, sem nenhum cronograma público vinculante. Da mesma forma que a Ripple, todos os tokens podem ser desovados no mercado quando a decisão humana assim o quiser. E historicamente, a SDF vende tokens toda vez que o mercado está aquecido. Isso acaba criando um teto estrutural psicológico nas mãos de quem detém os tokens. A boa notícia é que a comunidade, agora em 2026, está exigindo marcos verificáveis para a liberação de tokens no mercado. A má notícia é que ainda não existe prazo para que isso ocorra. O impacto aqui é que cada rally que o token sofre nos momentos de alta precisam absorver as vendas da SDF no mercado. Esse é um teto invisível, mas que se movem a cada venda. Outro token amarelo é o HBAR e o seu tesouro do conselho. A mesma lógica de XRP e XLM, 6,6 bilhões de tokens HBAR na mão do conselho. Não existe nenhum cronograma vinculante para a venda desses tokens. A diferença é que o conselho aqui conta com grandes empresas como Google, IBM e FedEx sem interesse na venda de tokens e sim na preservação da estrutura ao longo do tempo. Então a probabilidade de venda de token no mercado a curto prazo é muito menor do que nas outras, mas o risco existe e não é precificável. E por último, dentro dessa lista amarela, temos a Lido de token LDO. E dentro dela temos uma proposta de recompra de tokens no mercado que ainda não chegou. O supply em circulação é de 89,6%, sem nenhuma nova emissão programada. A Lido já caiu mais de 90% desde seu topo histórico. Em março de 2026 surgiu a ideia de recompra de tokens no mercado com supply do seu tesouro de S-Ethereum. Um plano que se encontra em recorrente discussão, mas que foi adiado agora para o segundo semestre do ano. Se essa recompra for aprovada, a Lido pode entrar no grupo verde. Esse então será o catalisador mais importante dentro do protocolo nos próximos 3 meses. Se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, deixe aqui embaixo o seu comentário para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e chegar a mais pessoas. Por fim, chegamos ao temido grupo vermelho. Se o seu token não chegou até aqui, eu acho melhor você ficar de olhos bem abertos. Mas antes de começarmos, vai aqui uma observação muito importante. Estar dentro do grupo vermelho não significa que o token vai cair. Significa que a barra para apreciação do token é um pouquinho mais elevada que nos demais casos. A demanda dentro desse grupo precisa crescer a uma velocidade maior do que sua queima e maior do que nos outros grupos. Alguns até conseguem, mas outros não. Vamos começar então pelo maior deles, a Solana. 3,7% de inflação ao ano, 60 mil novos tokens Sol emitidos todos os dias. Tudo isso emitido para os validadores da rede e para os stakers. A queima de 50% de todas as taxas da rede tira algo em torno de 1.000 a 2.000 tokens Sols todo dia. Porém, é menos de 4% de tudo que é emitido. O staking via Gito paga 5,8% ao ano. Ele compensa, então, o holder que participa do staking na rede. Olhando por outra ótica, se você não participa do staking na rede, deixa seu token parado na corretora, você está sofrendo com uma inflação de 3,7% ao ano. O impacto disso no token é que durante mercados de alta, você vai ver que a inflação será reduzida
ou mesmo o token se tornará deflacionário, mas em mercados de baixa a inflação será muito significativa. Outro token dentro da zona vermelha é a SUI, porque dentro do protocolo ainda existe uma emissão significativa de novos tokens todos os dias. Com aproximadamente 4,75 bilhões de tokens circulando, isso representa apenas 40% de todo o supply de 10 bilhões de tokens que poderão ser remetidos. Uma estimativa de que aproximadamente 17% de inflação de novos tokens emitidos no mercado são gerados ao ano. Não é um número exato, mas sabemos que é uma pressão vendedora significativa. O stake reduz o float disponível no mercado, embora os tokens possam ser retirados do staking por épocas definidas. O teto de 10 bilhões de tokens vai eliminar a inflação lá no longo prazo, porém, atualmente, essa inflação é muito grudenta. O impacto disso no token é que sua demanda, suas taxas e movimentações dentro da rede precisaria superar toda essa inflação de 17%, o que do atual momento estamos muito longe. Outro caso vermelho é a Morpho, um caso de overhand que já passou do seu ciclo mais crítico. Hoje temos 66% de todos os tokens em circulação, de um total de 1 bilhão de tokens. Os unlocks mais agressivos do ano de 2025 já ocorreram. Sua curva de supply então foi achatada, mas ainda temos 340 milhões de tokens para serem emitidos no mercado até o ano de 2029. Atualmente, sem mecanismo de recompra de tokens no mercado, sem nenhum revenue para os holders do token. A Standard Chartered acredita que o token pode bater $60 até o ano de 2030, mas esse alvo pressupõe que o TVL vai aumentar significativamente ao ponto de suplantar toda a sua emissão. O impacto pior da diluição aqui já passou, mas o que resta ainda é uma pressão real estrutural para os próximos anos de inflação, porém é muito mais gerenciável do que aconteceu até o ano de 2025. Outro ativo aqui dentro do grupo vermelho é a Pendle. Ele é um token inflacionário que pode virar deflacionário. No nível atual de TVL, todas as recompensas de staking supera todo o buyback que o token faz no mercado. Hoje temos 1,2 bilhões em TVL. No auge, em 10,5 bilhões de TVL, a equação se invertia completamente. O protocolo à época tinha uma receita anualizada de 78 milhões de dólares, e essa receita criava uma pressão compradora deflacionária no mercado. A aprovação do Genius Act pode trazer de volta esse TVL para a Pendle, pois poderemos ver uma busca de yield para as stablecoins dentro do protocolo. A Pendle, então, é um ativo cujo perfil de inflação muda conforme o seu TVL muda. Nesse caso, então, devemos monitorar o TVL mensal dentro do protocolo. Passando dos 3 bilhões anualizado, a receita muda completamente e o token se torna deflacionário. Outro protocolo na zona vermelha é o XDC. Com 55% dos tokens em circulação, temos 45% do supply para entrar no mercado. Temos um desbloqueio programado para o ano de 2027, sem transparência total sobre o tamanho e quem vai ser o destinatário desses tokens. As taxas próximas de zero dificultam a recompra de tokens no mercado. A tese real dentro do protocolo é o uso real de trade finance de 100 milhões por dia, mas a captura de valor pelo token é bastante limitada pelas taxas reduzidas. Em um preço que já está deprimido, vendedores de vesting criam uma pressão negativa estrutural dentro do token. Outro token inflacionário é a Camino, 200 milhões de novos tokens emitidos todos os dias sem ter quem absorva essa nova emissão. 48,6% dos tokens em circulação e uma pressão vendedora até o ano de 2027. O buyback dentro do token não foi aprovado. DeFi Lama confirma que revenue dentro do token é zero. Então essa é uma das piores relações entre compra e emissão dentro do mercado. O impacto aqui então é enquanto o DAO não aprova nenhuma recompra de tokens no mercado, temos uma pressão vendedora estrutural de 200 milhões de tokens todos os meses. E por fim, fechando essa lista, temos a Casper de token CSPR, o único sem teto e sem mecanismo. Com uma inflação de 8 a 12% ao ano e emissões ilimitadas, temos aqui um token que, mesmo com o staking remunerando muito bem, tem ganhos aproximadamente zero. O staking atualmente paga de 11 a 13% ao ano. Com essa inflação de 8 a 12%, podemos ter até mesmo inflação para o detentor do token em stake. Nesse caso aqui, você acaba fazendo staking apenas para não ser diluído, sem nenhum mecanismo de queima, sem receita relevante para gerar pressão compradora. O impacto aqui da matemática é direto. Com inflação de 12% ao ano, em 5 anos ela será de 76%. Para o protocolo dobrar de preço, então, nesses mesmos 5 anos, seu market cap deveria crescer 256%. E isso só para compensar a diluição no protocolo. Essa, então, é a barra mais alta de toda a lista que foi apresentada. 21 ativos em 3 grupos e um mapa que cerca de 90% de todos os investidores no mercado cripto nunca consultou. E você agora tem essa informação. Então vamos aqui a 3 regras que devem governar qualquer sentimento de alocação de acordo com o seu perfil. A regra número 1 é observar em qual perfil se encaixa o ativo que você está desejando investir: verde,
amarelo ou vermelho. Se eu não trouxe o ativo aqui nessa lista, de acordo com a condição que foi apresentada, você agora tem as ferramentas para analisar o ativo em questão. Com apenas 2 minutos analisando o tokenomics dentro do DeFi Llama ou no CoinMarketCap, você consegue observar o supply circulante, as novas emissões dentro do token e o supply máximo definido. Se essa circulação estiver abaixo de 60%, você deve identificar aonde está esses outros 40%. Serão novas emissões? Estão na mão da tesouraria? Responder essas perguntas é essencial. Regra número 2. Todo ativo que se enquadrar no grupo vermelho deve ter uma receita que justifique a sua alocação. Sua receita em momentos de mercado de alta, pelo menos, deve compensar todas as emissões e gerar uma pressão deflacionária no token. Uma conta simples: se o ativo possui uma inflação anual de 5% e um market cap de $1 bilhão, a receita anualizada desse protocolo deverá ser de pelo menos $50 milhões. Abaixo disso, o seu supply cresce mais do que é absorvido. A regra número 3 é no grupo amarelo. Monitore os cofres das instituições, das fundações e não do token. Para o XRP, acompanhe os relatórios mensais da Ripple. Para o XLM, monitore as carteiras do SDF. Para o HBAR, os relatórios trimestrais. E para a Lido, a votação em relação ao seu buyback. O risco do grupo amarelo não está no protocolo, e sim na decisão humana. Se você é um investidor de longo prazo e entendeu o que foi dito nesse vídeo, é imprescindível, pois a inflação a longo prazo vai deteriorar o poder de compra do seu token. Em um mercado que ainda está amadurecendo e atualmente a sua volatilidade torna praticamente insignificante a sua inflação, devemos ter uma outra ótica, principalmente se você pretende investir no token a longo prazo. Como vimos no início desse vídeo, temos a inflação do real e do dólar. Elas são completamente diferentes e isso impacta a forma com que você enxerga essas duas moedas. Leve isso em consideração ao analisar um ativo cripto. Então abordemos aqui a postura que resume esse vídeo inteiro. Para o investidor conservador, priorize todos os tokens que estão no grupo verde ou no grupo amarelo com qualidade. É o caso do Bitcoin, da Ethereum, da Aave, da Hype, da Cake e da Maker. São ativos que o supply vai estar trabalhando completamente a seu favor. Para um investidor moderado, pode incluir na sua carteira ativos do grupo amarelo que exijam um monitoramento contínuo. XRP, XLM, HBAR e SOL. Todos eles com um staking obrigatório para posições de médio e longo prazo. A inflação dentro do SOL é gerenciável com stake dentro da JIT. No protocolo XLM, é gerenciável com uma posição proporcional ao risco que o protocolo oferece. E dentro do grupo vermelho é para um perfil mais arrojado. E sua posição deve ser adequada ao tamanho do risco que você deseja correr. Isso é consequência do fato de a barra para os preços subirem ser mais elevada. E isso não é um caso impossível. Solana passou de um protocolo inflacionário para deflacionário e foi um dos ativos que mais entregou retorno nos últimos anos. O investidor blindado sabe exatamente qual é a barra que vai levar em consideração na hora de investir. A frase que muda como você vê qualquer novo ativo que surgir. Onde está a fábrica dos tokens? E principalmente, quem detém o interruptor dessa produção. Se o interruptor for um código imutável dentro do protocolo, você tem aqui confiabilidade. Se o interruptor for um ser humano, uma fundação, aqui você não tem previsibilidade nenhuma e a confiança é menor. Se o interruptor está quebrado e a fábrica nunca fecha, aí sim você deverá ter muito cuidado. O investidor blindado não investe apenas no ativo mais tecnicamente interessante. Investe também levando em consideração que a matemática do supply deve estar a seu favor. Mas também devemos olhar para aqueles casos onde a receita supera completamente a emissão de novos tokens, isso sendo suficiente para compensar as novas emissões. Se esse vídeo mudou a forma com que você enxerga os ativos antes de investir, deixe o like, pois isso ajuda o algoritmo a entender que foi relevante para você e entregará para mais pessoas. Todos os dias trago um novo vídeo para vocês, então se inscreva no canal. Hype, Aave, Cake, Maker, Injective, Uniswap e Ethereum. Todas elas têm um supply encolhendo. E o produto então compra junto com você. Esse foi o nosso grupo verde. Bitcoin, CAS, Tron, XLM, XRP, HBAR e Lido. Nosso grupo amarelo. Sem emissões novas, mas com cofre que precisa ser monitorado. Sol, Sui, Morpho, Pendle, Camino, Casper. A barra para o preço subir aqui é mais alta. A demanda de novos produtos dentro da rede e desempenho dessa rede deve superar as emissões. Antes de fecharmos esse vídeo, gostaria de deixar bem claro que todos os dados aqui apresentados são informações para que você possa tomar a sua decisão e possuem um viés informativo e educacional. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto, nos vemos no próximo vídeo.